Olá, meus irmãos em Cristo, bom dia, que alegria ter você aqui com a gente para escutar o Evangelho do Dia. Hoje, dia 26 de setembro, dia de São Cosme e Damião. Vamos pedir hoje a intercessão de São Cosme e Damião, que davam a sua vida para cuidar dos enfermos, cuidar das almas, e eles não cobravam nem um centavo. Faziam por amor a Deus, por amor ao próximo. Talvez você esteja com alguém enfermo aí na sua casa, ou até você mesmo possa estar enfermo. Vamos pedir hoje a ação curadora, por intermédio de São Cosme e Damião, e também por São Rafael, o santo arcanjo que cura todas as doenças. Que possamos receber hoje o dom da cura espiritual, mental e corporal. Assim seja, em nome de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Lucas nos apresenta hoje a preocupação de Jesus sobre o conceito que as pessoas têm e fazem da sua pessoa. Então faz aos discípulos a inquietante pergunta: Quem dizem as pessoas sobre quem é o Filho do Homem? E o interessante disso tudo é que os discípulos escutavam os mesmos comentários que chegaram a ouvidos de Herodes, que Jesus era ou João Batista, ou Elias, ou alguns dos profetas antigos que ressuscitou. Mas o que Jesus realmente queria saber era o que os seus discípulos pensavam a respeito dele. E neste momento é Pedro que toma a iniciativa da resposta, erguendo a voz diz: Tu és o Cristo de Deus. A palavra Cristo vem do grego, é uma tradução literal de Messias e significa ungido. Esta resposta de Pedro tem todo um significado e é sobre isso que vamos refletir hoje. Os livros proféticos do Antigo Testamento falam da vinda do Messias, o Salvador, e atribui a ele o poder de curar os doentes, expulsar demônios e trazer a paz ao povo. João Batista sabia disso, e é por isso que quando ele mandou seus discípulos perguntarem a Jesus se ele era o Messias, Jesus pediu que os discípulos de João o acompanhassem durante aquela tarde enquanto ele realizou a cura de cegos e aleijados. Depois disso, Jesus disse aos discípulos de João que voltassem para dizer o que tinham visto. Jesus não queria dizer, neste momento, que ele era o Messias, pois muitas coisas ainda precisavam acontecer antes do seu martírio. João Batista, como conhecedor das Escrituras, sabiam desses sinais. Se Jesus já afirmasse desde esse momento que era a promessa de Deus, o alvoroço e a polêmica seriam ainda maiores do que este que já estava acontecendo. E isso poderia encurtar a sua trajetória no meio de nós. Mas então as pessoas da época não sabiam que ele era ungido de Deus, o Filho vivo de Deus, que não deveriam esperar que viesse outro? Pois é, não sabiam. Somente os discípulos sabiam disso e foram severamente proibidos de comentar isso com alguém até que ele passasse pelo martírio, morte e ressurreição. Ainda hoje, os judeus esperam a primeira vinda do Messias. Para eles, Jesus foi apenas mais um profeta que teve a sua importância, mas que não libertou o povo como eles esperavam. O entendimento deles não permite que vejam a libertação que Jesus veio trazer. A libertação da escravidão do pecado. Essa libertação vai muito mais além da libertação que eles esperavam, que era a libertação da servidão aos romanos da época e depois a tantos outros povos ao longo da história. A libertação que Jesus veio trazer é de dentro para fora.
Você pode estar acorrentado numa prisão e ser livre. Você pode estar doente em um leito de hospital, rejeitado pelos seus pais e estar em um orfanato ou um asilo. Pode ter perdido a saúde, a dignidade, o dinheiro, o emprego, a liberdade de ir e vir, e ainda assim ser livre. Parece contraditório, mas é a verdade, e a verdade vos libertará. Nem a morte causa medo a quem tem essa liberdade. E essa é a maior prova de fé, não temer a morte. O discipulado de Cristo, lá e aqui, tem seu preço, seu custo. Dar a sua própria vida por amor aos seus irmãos. Esta é a mensagem para o dia de hoje. Peça e ore ao Senhor para que Ele te ajude a abrir mão. Se preciso for, da segurança, do conforto e diversões deste mundo para o seguir. Que Ele te ensine a negar a ti mesmo, carregar a cruz e segui-lo. Pois a sua promessa é de quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Primeira leitura. Leitura da profecia de Ageu. No segundo ano do reinado de Dário, no dia 21 do 7º mês, fez-se ouvir a palavra do Senhor, mediante o profeta Ageu. Vai dizer a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote, e ao resto do povo: há dentre vós algum sobrevivente que tenha visto esta casa em seu primitivo esplendor? E como vedes agora, não parece aos vossos olhos uma sombra do que era? Mas agora toma coragem, Zorobabel, diz o Senhor, coragem, Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Coragem, povo todo desta terra, diz o Senhor dos exércitos. Ponde mãos à obra, pois eu estou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Eu assumi um compromisso convosco, quando saístes do Egito, e meu espírito permaneceu no meio de vós. Não temais, isto diz o Senhor dos exércitos. Ainda há um momento, e eu hei de mover o céu e a terra, o mar e a terra firme. Sacudirei todos os povos, e começarão a chegar tesouros de todas as nações. Hei de encher de esplendor esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Pertence-me a prata, pertence-me o ouro, diz o Senhor dos exércitos. O esplendor desta nova casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espere em Deus, louvarei novamente o meu Deus Salvador. Espere em Deus, louvarei novamente o meu Deus Salvador. Fazei justiça, meu Deus, e defendei-me contra a gente impiedosa. Do homem perverso e mentiroso, libertai-me, ó Senhor. Sois vós o meu Deus e meu refúgio. Por que me afastais? Por que ando tão triste e abatido pela opressão do inimigo? Enviai vossa luz, vossa verdade. Elas serão o meu guia, que me levem ao vosso Monte Santo, até a vossa morada. Então direi aos altares do Senhor, Deus da minha alegria, vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Um santo dia para vocês, meus irmãos. Fiquem na paz.